Olá! Que delícia! Mais uma live. Que Boa noite, meu bem. Vamos esperar um pouco. Ô, Vivi, vamos, podemos. Vivi, tenta ver se consegue marcar essa... O que você colocou? Marcou? Ah, com fixo? Tá. É que eu não sei fazer isso não, viu? Toquei. Ah, tá. Agora fixou. Aqui no meu fixou. Ah, entendi. Entendi. Eu não sei fazer isso não, mas eu não tô podendo fazer. Ei, gente, boa noite. Boa noite novamente. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou me apresentar, né, novamente, porque essa live vai ficar gravada tanto no Instagram da Vivi, como no meu YouTube. Então, às vezes, a pessoa pode ver em ordens diferentes, né? Nós fizemos uma primeira live que, infelizmente, não foi gravada, né, Vivi? Eu não tive essa ideia naquela época. Foi maravilhosa. E aí, a voz da Vivi tá baixa. Você tem fone? Não. É, é. Então, nós fizemos a segunda live, dando uma pincelada do que a gente tinha falado na primeira. Pode ir lá pegar. E agora nós estamos fazendo a segunda live, né? Então, meu nome é Lília, eu sou psicóloga e coach. Estou com esse projeto que chama Uma Conversa Terapêutica, onde a gente troca informações sobre o nosso trabalho, mas toda troca, gente, beneficia as duas partes. Né? Então, a Vivi aprende coisas novas toda vez que a gente conversa, eu aprendo coisas novas toda vez que a gente conversa. E aí eu pensei em fazer uma conversa onde outras pessoas pudessem ter esse benefício também, né? Como se fosse uma terapia em grupo, né? Então, as pessoas se beneficiarem dessa troca, né? Das coisas que a Vivi tem para passar e do que eu tenho para passar. Então, está funcionando muito bem, tanto que hoje em dia eu estou com 2 lives no dia. Daqui a pouco, né, vou aumentar, que agora eu sou a louca das lives. Então, hoje é a nossa segunda para falar sobre a ordem do pertencimento. Só que a Vivi vai dar uma pincelada também, né, sobre constelação familiar, um pouquinho do que faltou na última live, que é muito assunto. E na próxima nós vamos falar sobre dar e receber, né, Vivi? O equilíbrio entre dar e receber. Isso. Né? Então, eu queria agradecer mais uma vez, mais um encontro. Eu que te agradeço. Então, nós estamos falando sobre as leis da constelação, né? Sobre a constelação sistêmica. E ela foi criada por Bert Hellinger. Né? Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Viviane Nascimento. Eu sou psicóloga e sou consteladora sistêmica há 4 anos. E aí eu quero falar um pouquinho sobre a constelação, né? A constelação, ela foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger, e ele percebeu que existem 3 leis naturais que regem todos os nossos relacionamentos, os relacionamentos humanos. E ele chamou essas leis de ordens do amor. Então, a primeira live nós falamos sobre a hierarquia. Hoje nós vamos falar sobre o pertencimento. E a próxima live, que será na quinta-feira que vem, nós vamos falar sobre o equilíbrio entre o dar e receber. Então, sobre a hierarquia, né, diz que, segundo o Bert Hellinger, cada um tem o seu lugar no sistema. Então, quem chegou primeiro é maior do que quem chegou depois. Então, os nossos avós, bisavós, são maiores que os nossos pais, e nós somos menores que os nossos pais, só somos maiores que os nossos filhos. Entre os irmãos também existe um nível hierárquico. O maior é o primeiro, e assim por diante. Então, essas leis devem ser respeitadas para que o sistema esteja em ordem, né? Porque Bert Hellinger diz que primeiro tudo tem que estar em ordem para que o amor possa fluir no nosso sistema. Então, como eu expliquei um pouco mais sobre isso, sobre o Bert Hellinger, na outra live, podem assistir, tá no meu Instagram, lá no meu feed, no IGTV,
Então, podem assistir a primeira, quem perdeu a primeira tá lá. E também tá no YouTube da Lília, né? Qual que é o seu YouTube, Lília? O meu é Psicologia e Coaching Lília Mara. Isso. Lília Mara. Muito Mara, que ótimo. Lília. Adoro esse elogio, eu tô começando a me achar, sabe? Pode se achar. Então, e como que funciona a constelação familiar, né, sistêmica? Muitas pessoas não sabem, ou nunca participaram, ou nunca fizeram. Então, assim, a constelação, ela funciona tanto presencial, com pessoas, a gente reúne um grupo de pessoas, quanto de forma individual. Aí, na forma individual, você pode fazer presencial ou online. Na forma individual, eu utilizo os bonecos. Na forma em grupo, eu utilizo as pessoas como representantes do seu sistema familiar. Então, a pessoa vem e coloca um tema que ela quer trabalhar. E aí, existem inúmeros temas que podem ser trabalhados, né? Você pode trabalhar relacionamento com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho. Pode trabalhar doenças, pode trabalhar... o que mais? Deixa eu pensar. Emoções, problemas financeiros, emoções. Sim. Eu tenho raiva, né? Eu tenho uma raiva incontrolável, eu tenho depressão, tudo. Não consigo arrumar namorado. Né? Não consigo arrumar namorado. Mas assim, na constelação é necessário que você escolha um tema a ser trabalhado. E a constelação é só uma sessão. Muita gente fala assim, não, mas quantas sessões são? Eu digo, não, é uma sessão só para cada questão. Né? E às vezes, quando a gente trabalha uma questão, aparecem outras questões que também podem ser trabalhadas nessa mesma constelação. Então, por isso que eu peço sempre ao cliente que faça a primeira e espere ver o que vai acontecer depois daquela primeira, para só depois fazer a próxima, se for necessário, né? E aí eu peço um prazo de 2 meses e tudo mais. E aí, o que a gente faz na constelação? A pessoa vem com o tema e aí a gente faz uma leitura do que está no inconsciente da pessoa. Como que a gente faz isso? Usando os bonecos para representar. Peço para colocar a mãe, o pai, a própria pessoa e outros elementos. Às vezes a questão, às vezes o avô, a avó, bisavó, vai de acordo com o que eu vou sentindo no momento e a gente vai montando a constelação. Assim que a gente monta a constelação, que a gente coloca todos os elementos, todos os representantes necessários para a constelação da pessoa, eu faço uma leitura, uma análise daquilo que se passa ali no inconsciente da pessoa. E isso é muito interessante, porque a constelação ela é muito cirúrgica, ela é pontual, ela vai exatamente na raiz de onde começou aquela sua questão. Então, às vezes, você acha que o problema é do seu relacionamento com a sua mãe. Mas quando você vai ver, sua avó também tinha com a sua bisavó e a tataravó, e tá lá na ancestralidade. E você só tá repetindo aquilo, né? Aquele padrão que já vem do seu sistema. Então, enquanto você não cura lá atrás, você não cura aqui na frente. Então, é muito interessante, né, Lívia? Vícios, né? A gente vai lembrando aos poucos das coisas, né? Então, pode trabalhar vício, né? Pode trabalhar a dificuldade de arrumar emprego, né? É muito amplo. Então, a constelação, porque as pessoas têm essa confusão de falar constelação, achar que é só problema na família. São problemas que acontecem com você e que podem ter acontecido ali, normalmente aconteceu com algumas pessoas da sua geração, né? Da sua família. Só para as pessoas entenderem um pouco o que se trabalha na constelação familiar, né? Então hoje eu vou falar do pertencimento. O pertencimento é uma dessas das 3 leis naturais que eu acho que é a que mais vejo nas constelações, que é a exclusão, né? Então, o pertencimento, ele diz que todos têm que pertencer ao nosso sistema e ninguém pode ser excluído. Se houver uma exclusão no nosso sistema, virão outros descendentes representando esse excluído.
Então, todos têm que pertencer. Eu digo assim, a necessidade de pertencimento é uma necessidade intrínseca a todos os seres humanos. A gente já nasce querendo pertencer. A gente está na escolinha, a gente quer pertencer. A gente está no trabalho, a gente quer pertencer. A gente quer sentir que pertence à nossa família. Então, a gente tem esse sentimento intrínseco. É de todo mundo. Por isso é uma lei natural, né? Ela existe e ela atua em todo mundo. Todo mundo tenta fazer de tudo para se sentir pertencente, sentir que faz parte, né, daquilo. Eu gosto muito de trabalhar alguns exemplos, né? Eu tive uma... Você tá meio... Você tá um pouco... Tá devagar? Desfocada. Aqui no meu tá tranquilo, mas eu tô vendo que a voz tá demorando pra chegar. Eu tô te escutando, eu tô me escutando, inclusive, falando com você. Mas vamos ver, a gente vai falando, né, como é que tá aí, se vocês estão conseguindo ver. Eu percebo isso. Na live aparece uma coisa no da Pivi que não aparece no meu. Então, ajudem a gente aí, dando uma luz, como que tá a conexão. Eu gosto de sempre dar um exemplo prático, né, do dia a dia. Então, eu tenho dois, por exemplo. Eu fiz uma live falando sobre fase da amizade, exatamente disso, da época da adolescência, quando as pessoas querem pertencer. Elas querem pertencer ao grupo, então se veste igual, gosta das mesmas músicas, dos mesmos assuntos, aí tem a mesma gíria. E na família, por exemplo, eu tenho um exemplo. Tá embaçada. A minha imagem tá embaçada, né? Dá uma olhadinha na sua internet aí. Porque senão vai gravar você falando picadinho, tá picadinho. Aqui tá todo mundo sem a internet. Deixa eu ver. Tá travando? Será que a gente sai e volta para ver se aqui melhora? Eu tenho que ver como é que melhorou um pouco ou não? Não. Uai, gente. Deixa eu tentar sair aqui e voltar, peraí. Enquanto você vai tentando... caiu. Tenta sair e voltar. Deixa eu convidar ela novamente. Vocês estão aí ainda? Fica aí, gente. A Lília tá voltando. Eu vou continuar explicando aqui enquanto ela não volta, tá? Eu já fiz o convite aqui, vamos ver. Então, a constelação, o exemplo, né, de pertencimento, às vezes, por exemplo, um avô era alcoólatra. Aí, esse avô era excluído pela avó, a avó falava mal dele, os filhos tinham vergonha dele, e aí ele é um excluído do sistema familiar, porque existem inúmeras formas de exclusão, né? Então, deixa eu tentar ali novamente. E aí, o que acontece? Pode ser que esses filhos desse avô não tenham problema com o alcoolismo. Voltou. E aí, gente, como é que eu tô? Melhorou um pouquinho, melhorou. Bem mais, bem melhor. Então tá. Mas ainda eu tô vendo meio embaçadinho. Nossa, eu vou... Vamos ver. Se aquece. Então deixa eu só terminar. Deixa eu só terminar. Esse caiu, você saiu, eu dei o exemplo do avô alcoólatra. Então pode ser que os filhos não venham com esse mesmo sintoma, mas vem um neto que nunca conheceu o avô, que nunca disseram sobre o avô, que nunca disseram que o avô era alcoólatra, nem nada. Mas ele vem e tem o mesmo sintoma do avô. Por quê? Porque na alma daquele menino
Está tudo registrado. Nossa, a gente tem um campo, né, sistêmico, que tudo se registra aqui. Não só as características físicas, biológicas, mas também as vivências dos nossos antepassados. Então, quando a gente sente no nosso coração, inconscientemente, que existe um excluído, a gente quer que ele pertença novamente. A gente, né, sente o desequilíbrio e a gente vai, por amor, e entra como representante daquele excluído. Para quê? Para que o sistema olhe novamente para aquela questão, para aquele sintoma, e o sistema olhe com outros olhos para aquela questão, e aquele avô pode voltar a pertencer ao sistema. Quando ele consegue voltar a pertencer àquele sistema, o neto não necessariamente vai precisar mais ter esse sintoma do alcoolismo, né? É muito então, inconsciente, né? É muito inconsciente, né, Vivi? Né? O exemplo que eu dou... Dos adolescentes. Eu dei do adolescente, né, que quer pertencer, quer usar a mesma roupa e tudo mais, e aí realmente é uma atitude de querer pertencer. O exemplo que você deu é uma questão inconsciente familiar, né? Uhum. Então tem ali as questões familiares que são do inconsciente, e tem as questões também de pertencer que a gente consegue ver, né, nitidamente ali. E eu lembro que eu dava aula uma vez, eu sempre conto esse caso, de uma mãe que falou comigo, falou, não, Lília, eu não sei o que eu faço, porque meu filho quer ser bandido. Eu fiquei apavorada, eu não conhecia nem constelação da minha vida. E aí eu falei assim, mas por quê, né? Ela falou assim, olha, na verdade, meu marido tá preso e meu irmão tá preso. E ele, quando a gente vai visitar, né, o pai e o irmão, meu irmão, ele fica assim, apaixonado e quer conhecer tudo desse mundo. E eu já falei com ele que não tá certo, eu já falei com ele que tem outras opções. Só que o que acontece? Ele quer pertencer ali, ele quer ser amado pelo pai, amado pelo tio. Só que a criança não vai falar isso, gente. Ele simplesmente mostrou, exatamente nos nossos estudos ali da constelação, que é verdade. Né? Ele quer pertencer, ninguém mandou, o pai não pediu, o pai não falou com o filho assim, olha, vira bandido. Hã? Caiu de novo. Tá mexendo de novo, mas tá. Tá meio ruinzinho, mas a gente vai. Pois Vamos lá, então, gente. Acho que é porque tem muita live, né? Essa é uma forma da criança, eu quero pertencer. E quanto mais a mãe falar que não pode, que isso é errado, que não deve ser assim, mais ele vai querer fazer igual para que o avô, para que o pai e o tio pertençam. Então, quando a mãe também fala mal do pai, você repete o pai para que você reinclua o pai ali no sistema. E às vezes você repete coisas que você não gostaria de repetir, mas você repete. Não, esse exemplo que você deu é sensacional para os pais que estão brigando, né? E não é... Gente, a Vivi fala o tempo inteiro, e eu vou lembrá-los que a constelação não trabalha com julgamento. Tá? Não é julgar. Olha, gente, pai, para de brigar, mãe, para de brigar. É para que vocês entendam o porquê que isso acontece, como isso acontece e como a gente pode tratar isso. Né? Então, vamos supor, os pais que estão brigando, e aí chega pro filho e fala, não, porque sua mãe é assim. Né? A mãe fala, porque seu pai é assim, assim. E aí o filho pode reagir ou não, aquilo ali pode ficar calado ou pode brigar, pode ficar triste, mas de qualquer forma, você está excluindo o pai, você está excluindo a mãe, xingando. E a criança, ela sente isso. E aí pode ser que ela repita os mesmos comportamentos do pai que você tanto falou mal, né? Da mãe que você tanto criticou. Não então, pode ser. Ela repete. Não pode ser, ela repete. É muito... Eu tô aqui lembrando de um caso, assim, por exemplo, um exemplo bobo. Minha cunhada, o meu irmão, ele vê a televisão e ele concentra, você não consegue nem falar com ele, de tão concentrado que ele fica. Aí a minha cunhada sempre teve muita raiva disso. Muita raiva disso. Tipo assim, larga a televisão. E quando ela conseguiu que ele largasse a televisão, ele agarrou no celular. Então, de alguma forma, ele agarra no negócio e concentra totalmente. Minhas duas sobrinhas são exatamente a mesma coisa. Então, é assim, aquilo que a gente quer excluir no outro, a gente não aceita o outro exatamente do jeito que ele é,
Tem outros descendentes representando. Isso é um exemplo bobo, pequeno, e você pode levá-la para o máximo também, para o grande também, né? Isso é uma coisa boba até, Exatamente. mas é uma coisa que incomoda ela. Então, incomoda e ela vai ser mais incomodada ainda até que ela aceite o que é do jeito que é. E aí a menina não precisa repetir o pai, concentradinha na televisão. Ou pode repetir o pai, né? E ser aceita. Ou né? podem repetir e ser aceita. Então, então tá. Então deixa eu continuar aqui. Diz. Não, é porque a gente vai lembrando, né, de outros exemplos, né? Então aí pode dar prosseguimento aí à explicação do pertencimento. Não, e sobre o pertencimento, né? Agora eu vou falar quem pertence. Então, quem que pertence ao nosso sistema familiar? Os nossos pais, os nossos filhos, os nossos avós, bisavós, tataravós, e toda a linhagem para trás, todos pertencem. Nossos irmãos, nossos meio-irmãos, nossos tios. Então, esses laços são os laços de sangue, né? Nos nossos laços de sangue, todos pertencem. Eu lembrei de um que a gente ia falar, esqueceu, que é dos pais separados. Lembrei. Sim, eu vou falar. Mas aí é da hierarquia. Daqui a pouco, no finalzinho, eu falo. A gente volta. É só um exemplo. A gente volta um pouquinho. Sim. Então, quem pertence? Laços de sangue. Pai, avô, avó, bisavô, irmãos, meio-irmãos também são irmãos, né? Porque tem gente que fala assim, não, mas é filho de outra. Não, mas é seu irmão, é filho do mesmo pai, é seu irmão. Mesmo que seja meio-irmão, ele pertence. Também os abortos. E a constelação não usa o julgamento. A gente... uma das coisas maravilhosas da constelação, né? É Nossa, o não maravilhoso julgar. mesmo. Ela prega o não julgamento e a gratidão. Eu acho assim, as coisas mais que a constelação trouxe para mim muito, e que é muito difícil a gente não julgar, porque a gente está julgando tudo e todos ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Tá frio, tá calor, já é um julgamento. Tá ruim, tá bom, tá quente, tá frio, tá salgado, tá doce. A gente tá sempre julgando. É bonito, é feio. A gente tá sempre julgando tudo. É porque é uma opinião nossa, então, né? Assim, né? É um julgamento. E é bom o frio, é bom o calor, é bom o doce, é bom o salgado, né? Isso aí é um julgamento. Então, os abortos, né? Então, não interessa a forma que eles aconteceram, se eles foram espontâneos ou se eles foram provocados. Aqui na constelação não existe julgamento. Então, e também os natimortos, né? Abortos fazem parte, isso mesmo, Thalita. Os abortos fazem parte. Não interessa se a vida aconteceu em 1 hora ou em 100 anos. Ela pertence. A partir do momento que houve a concepção, essa criança pertence. Mesmo que ela não tenha vingado, mesmo que ela não tenha ido adiante, ela pertence. Ela tem o direito de pertencer ao sistema. E o que acontece às vezes? Que às vezes o casal está tentando ter filhos e tem o primeiro filho e eles nem percebem que eles tiveram um primeiro aborto, né? Às vezes está tentando, perde o neném e nem sabe, depois tem o segundo. Chega no segundo, como que você faz, talvez, para identificar que pode ser que tenha havido um aborto antes, né? Porque tem gente que não sabe mesmo, né? Eu já tive uma cliente que a mãe dela teve 11 abortos antes dela. Nossa. E ela nunca percebeu. Entendeu? E ela sempre se sentiu fora do lugar e tal, porque realmente ela não era a primeira, ela era a 12ª, né? Então, por exemplo, como que você percebe que talvez esse segundo filho não seja o primeiro, não é o primeiro? Por exemplo, quando ele tem o problema de... Quando ele tem mais ou menos... Ele fica conectado profundamente com esse primeiro, e aí ele vem com uma hiperatividade, com déficit de atenção, com problema em relação a... Como é que fala? Aprendizado cognitivo, também com alterações de comportamento muito surpreendentes, assim, como é que eu vou falar? Que chamam muita atenção, assim.
por exemplo, Muito muita agitada, raiva, com os ataques de raiva, ou muito agitada, chorando muito. ou, sabe, de repente dá uns ataques de raiva, que você fala, meu Deus, o que é isso, né? Então, pode ser que seja aí representando um menino que veio antes e ninguém sabe. E o que faz com isso, né? Que aí fala assim, mas o que faz com esse amor? Você reconhece e dá um lugar no seu coração. Quando você dá o lugar no seu coração para aquele filho, não necessariamente você precisa contar para as pessoas que houve um aborto. Você só coloca no seu coração, dá um lugar para esse filho de primeiro, e o segundo pode ficar só no lugarzinho dele de segundo e viver uma vida feliz e plena, né? No lugar dele, que todos têm que ter o seu lugar. Então, aproveitando o negócio do lugar que eu falei aqui, eu vou falar do exemplo de pais separados, que tem a ver com hierarquia, que é o lugar, né? Então, por exemplo, os pais separaram e tem um filho, separaram e tem um filho desse primeiro relacionamento. Ok. Esse marido casa com outra pessoa, e aí, quem que tem prioridade aí? Quem você acha que tem prioridade? Ele casa com outra pessoa e tem um outro filho. Qual é o lugar de cada um desses 4 aí no sistema? 5 aí no sistema. Dos 4 do filho? Dos 5. Ele era casado com uma mulher, tem um filho. Casa com outra mulher, tem outro filho. Então, são 5 pessoas. Qual é o lugar de cada um aí? Uai, gente, pelo que eu aprendi, o primeiro é sempre o primeiro, né? Pro homem, né? Em relação a esse homem. A esse homem aí que fez essa troca, né? Que estava no casamento anterior, casou novamente. É uma pergunta que eu não sei te responder. Se é a primeira esposa ou a segunda. O primeiro filho eu já sei que é o primeiro filho, pra mim. Mas das esposas que quem tem prioridade é o primeiro filho, do primeiro casamento. Precedência, né? Precedência, ele chegou primeiro. A primeira esposa, ela tem que ser sempre considerada como primeira esposa e incluída no coração da segunda esposa. Porque graças à desvantagem dela, graças a ela não estar mais casada com esse homem, essa outra mulher pôde encontrar esse homem e formar uma família com esse homem. Sabe por que minha dúvida? Então, quem tem precedência? Quem chegou primeiro? A primeira família. Mas quem tem prioridade é o filho. A primeira esposa ela só tem que ser considerada no coração, né? A segunda esposa vai ter prioridade. Essa era a minha dúvida. Então, primeiro lugar. Essa era a minha dúvida porque quando você fala, né? A família que a gente criou, né? Marido e mulher. É prioridade na hora que a gente vai fazer a constelação em relação a pai e mãe. Então eu pensei nessa questão, a prioridade é o filho, mas a ex-mulher eu fiquei na dúvida. Eu falei, se pai e mãe ficam um pouco depois que você formou a família, né? Então, na hora de trabalhar, a ex-esposa fica em qual lugar também? Não é a prioridade no momento. A prioridade no momento é a família atual. É a família que ele acabou de formar. Porém, o filho do primeiro casamento, ele tem prioridade em relação ao pai. Então, em relação à esposa do segundo casamento e o filho do segundo casamento, esse primeiro é maior, né? Assim, ele entra no primeiro lugar. E depois vem a esposa e depois vem o último filho. E o que acontece muito? Esse último filho aqui, ele domina todo mundo, toda a relação de todos ali. E isso é uma inversão de lugares e é uma coisa hierarquicamente, um desrespeito hierárquico, né? Então, eu queria ter falado isso na outra, porque é importante e acontece muito, né? A gente vê inúmeros casais aí se separando, formando outra família. E aí, às vezes, também a outra mulher também vem de outro casamento. Então, assim, o que é prioridade para esse marido? Esse primeiro filho desse primeiro casamento e esse casamento atual dele. A primeira mulher, ela vai ter sempre o lugar de primeira, porém, ela não tem mais prioridade. A prioridade. Né? Agora o filho vai ser sempre prioridade. Atual. Mas o filho é ser sempre primeiro antes da família atual dele. O que eu acho lindo na constelação é isso, assim, é como se fosse uma busca pela paz, né? Então, quando você inclui, quando você respeita, quando você respeita a ordem... É como se fosse o quê? É como se fosse uma busca pela paz, né? Quando você respeita a ordem, inclui as pessoas, né? Tipo assim, foi minha esposa
mas agora não serve mais, não quero saber, foi meu primeiro filho, mas agora eu vou cuidar só dos próximos. A família nunca fica equilibrada, gente. Vocês podem ver aí, é só observar como é que é a relação, o que acontece, quais os problemas que existem na família. Então, quando é uma família que se aceita, se respeita, tem um bom convívio, gratidão um pelo outro, independente do que aconteceu, a gente vive em paz, né? Com certeza. Com certeza. Então, vou voltar aqui. Então, esses abortos todos têm que ser incluídos. É muito importante que eles tenham um lugar. E aí também tem outra forma de pertencimento, que são os laços de destino. Esses laços do destino dizem assim, de pessoas que tiveram vantagens ou desvantagens existenciais no nosso sistema. O que significa isso? Por exemplo, eu vou contar um caso de um menino que está afogando no rio e vem uma pessoa que está passando ali perto, vê o menino afogando e salva a vida dele. Então, quando a vida desse menino é salva, na mesma exata hora, essa pessoa interferiu de uma forma existencial na vida dele, e essa pessoa que salvou esse menino pertence ao sistema dele. Ele cria um vínculo de salvar a vida dessa pessoa, e ela fica vinculada. Como que esse menino inclui essa pessoa? Às vezes ele nem sabe o telefone da pessoa, não tem Facebook, não tem... Como que ele inclui essa pessoa? Como que ele faz pertencer essa pessoa no sistema dele? Contando esse caso para as outras pessoas, honrando. Isso é uma forma de honrar, tendo gratidão a essa pessoa que salvou a vida dele, né? Então, por exemplo, também, os laços de destino também quando um casal se encontra e daí, a partir daí tem um filho, isso também é um laço de destino que vinculou. Mesmo que o casal não tenha se casado, não tenha vivido junto, não interessa. Interessante eles se juntaram e daí se juntaram dois sistemas. Então, o marido não vem sozinho, a esposa não vem sozinha, ela vem com todo o sistema familiar e ele vem com todo o sistema familiar. Quando há um casamento, há uma vinculação de sistemas. E mesmo que esse casamento desfaça, as famílias pertencem ainda. Eles fazem parte, vão ser sempre a primeira sogra, até no direito também não existe ex-sogra e ex-sogro. Então não existe ex-marido, não existe ex-sogra, não existe ex-sogro. Todos pertencem. Todos têm que ter um lugar especial dentro do seu coração. Você não precisa amar, você não precisa conviver, você não precisa nada. Você só tem que dar um lugar especial para eles dentro do seu coração, porque eles pertencem. Maravilhoso, né, não existe excluir. Essa coisa de excluir que a gente faz aí no WhatsApp, no Facebook, pode até excluir do Facebook, mas não pode excluir dentro do seu coração, não. E uma forma de você perceber que você está excluindo é quando você exclui no Facebook, quando você exclui no WhatsApp. Isso também não é legal. Nem bloquear, nem excluir. Exatamente. Né? Então, isso são as vantagens, né? Por exemplo, também, um estupro também pertence. O estuprador também pertence. Um assassino e uma vítima também afetaram o destino da família de um e de outro. Mas eu tenho que amar o assassino? Não, você apenas tem que aceitar o destino daquela situação, que a vida foi tirada, né, da outra pessoa, aceitando o destino, não tendo ódio, não querendo matar, não, né? É só aceitar o destino, foi assim, e tá tudo certo, né? O que eu posso fazer? Nada, era o destino deles, tanto da vítima quanto do assassino. Quando você julga o assassino, você está excluindo aquele assassino. E aí pode vir um filho ou um neto que vem com uma vontade de suicídio, de autoflagelo, etc. E várias outras coisas que podem acontecer. O que mais? Deixa eu pensar de desvantagem. Por exemplo, escravos e senhores, os senhores enriqueceram em cima dos escravos. Então, eles tiveram uma vantagem existencial em relação aos escravos.
Então, Uhum. escravos também têm que pertencer, vincula ao sistema familiar. Então, todos esses laços de destino que você teve vantagem ou desvantagem existencial também tem que pertencer ao seu sistema. Todos têm que pertencer. Ninguém pode ser excluído. Isso é muito lindo. Eu penso que isso na minha cabeça, isso é muito lindo. A constelação, ela é uma... Eu acho maravilhoso, eu sou encantada. Né? E a gente todo dia descobre uma coisa nova, né? Assim, a gente vai estudando e vendo exemplos do nosso atendimento, porque eu e a Vivi, a gente faz um trabalho de parceria, né? Eu faço meus atendimentos. Ótimo. E às vezes, quando agarra em alguma situação, algum problema, que a gente já trabalhou, a pessoa... Sabe aquela coisa que você fala, a pessoa fala assim, gente, Lília, eu sei tudo que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Aí é do inconsciente, né? Você tenta, faz, e aí tem uma força maior que aí tá lá na constelação familiar, que aí não consegue sair do lugar. E aí eu chamo a Vivi, a gente faz uma sessão juntas, né? Junto com o paciente, e aí são trabalhadas essas questões. Né? Um exemplo bacana que eu tenho de pertencimento é quando, por exemplo, a gente falou de pais separados, de pais que não tiveram contato. Eu tenho exemplo, por exemplo, de filha que não queria ter um bom relacionamento com o pai, não gostava do pai, falava muito mal do pai, e no relacionamento acaba que ela repetia esse mesmo desdém, esse mesmo tratamento que tinha com o pai, com o marido. Então, quando inclui esse pai, né, no coração dela, ela não precisa amar, ela tinha os motivos dela para não gostar. Mas quando ela inclui e agradece, uma das coisas lindas da constelação é honrar pai e mãe, independente do erro e acerto dele, né, Thalita? A gente conversou sobre isso na live de ontem. Né? Ontem nós tivemos uma live de filhos adotivos, né? Então, quando o filho consegue respeitar e ter uma relação de respeito com a mãe, né, que gerou e teve que doar, né? Porque quando você fica julgando, xingando, sua vida não vai para frente. Então, nós falamos sobre isso ontem. Então, assim, quando você julga, exclui, não deixa esse pai ou essa mãe pertencer, acaba que as coisas se repetem. E nesse caso que eu estou contando, da filha que não incluía o pai, acabava que ela fazia... Repetem. Não né? Acaba, repete. Eu tenho visto que repete, não acaba que repete, repete. E julgou pai e mãe, repetiu, ponto. Pode ter certeza absoluta. Exatamente. Né? Então, são exemplos que a gente gosta de dar, assim, do dia a dia, do nosso trabalho, para vocês verem que não é uma questão de teoria. Né? Tem 15 anos que eu trabalho com psicologia, a Vivi também tem, não sei quantos anos que ela trabalha, conhece aí a constelação. Então, nós temos a prática diária, né? Todos os dias eu atendo, nós temos a prática diária de que a teoria, ela é palpável, sabe? Dá para vocês participando de uma experiência de constelação familiar, vocês vão ver. Eu acho que se vocês perguntarem para todas as pessoas que participaram, todo mundo vai falar assim, eu não sei o que te falar, não sei te explicar o que acontece, mas o negócio é fantástico. Faz essa pesquisa, né? Então, as ordens do amor, nós estamos dividindo, porque como são muitos exemplos, a hierarquia que a gente falou na última sessão é costume, na última live, e agora do pertencimento, elas fazem parte, vou dar um exemplo, elas fazem parte de uma regra, por exemplo, de uma escola, né? Os alunos sentam na carteira, os alunos não sentam na mesa do professor. O professor dá aula, o diretor, quando chega, ele tem uma outra função. Então, não tem como o aluno, a criança, ir lá para a sala do diretor e mandar decidir as coisas da escola. Então, na família é a mesma coisa, é uma instituição, né? Só que é regida pelo amor. E aí as pessoas não conseguem entender que forma que esse amor se expressa. Então, a constelação mostra que ele se expressa na hierarquia, no pertencimento e no dar e receber, que é da próxima live. Né? Então, para vocês entenderem isso na prática, né, como que ela funciona. Eu quero dar um outro exemplo aqui também de pertencimento, que ninguém nunca... que as pessoas se surpreendem muitas vezes. Às vezes chega uma pessoa para constelar comigo e fala assim, eu tenho um problema com minha mãe, que eu não sei o que é, eu tenho uma raiva da minha mãe,
e a gente não dá certo, a gente disputa, e é muito, muito difícil esse sentimento que eu tenho com a minha mãe. Eu não queria sentir isso, mas eu tenho raiva da minha mãe. E aí, muitas das vezes, não sempre, não necessariamente, tudo na constelação... Cada caso é um caso, viu, gente? Mas assim, eu vou repetir essa, porque essa eu já vi inúmeras vezes e é a mesma coisa. Então a pessoa chega e fala, eu tenho esse problema com minha mãe, nananã. E aí quando eu vou perguntar, eu pergunto assim, né? Dependendo do que eu vou sentindo ali na constelação, eu pergunto assim, seu pai, antes de casar com a sua mãe, ele tinha alguma noiva? Ou ele tinha alguém que ele largou para ficar com a sua mãe? Ou que ele... Tem isso, eu geralmente falo, tem. Então, assim, o que acontece? Por que acontece isso? Porque essa noiva que foi largada, ou às vezes o pai estava namorando com a moça e largou a moça, conheceu sua mãe, largou a moça, casou com sua mãe e você pôde vir. Então, assim, essa noiva ou namorada, ou essa pessoa que o seu pai teve anteriormente, ela teve uma desvantagem existencial. Devido à desvantagem existencial dela, você teve uma vantagem existencial. Por quê? Porque se ele tivesse casado com essa mulher, ele não conheceria sua mãe e você não existiria. Entendeu? Então, essa primeira noiva ela tem que pertencer. E geralmente, quando eu coloco, a pessoa se conecta com a noiva e assim, é como se ela estivesse representando essa noiva. Essa raiva toda que ela tem da mãe é porque ela está representando a noiva. A raiva da noiva. E ninguém nunca se dá conta disso. Eu fiz uma constelação uma vez que a menina falou assim, meu Deus, como? Eu falei, não sei, só sei que é assim. É assim, e na hora que você inclui, eu falo assim, inclui ela, agradece, porque pela desvantagem que ela teve, você pôde vir ao mundo e tenha gratidão por ela. E pede licença para que você não precise mais representá-la, você poder amar sua mãe, né? Então, quando você reinclui essa pessoa que você nem sabia que você tinha que incluir, pronto, tudo fica mais leve e você volta a relação com a sua mãe. Então, assim, são tantas coisas, são tantos casos que as pessoas falam, meu Deus, mas isso é surpreendente, né? Como que pode ser uma coisa que você nunca imaginou mudar tudo. Igual, por exemplo, também, eu também fiz uma constelação muito legal de uma moça que ela estava... que ela até virou minha amiga depois, assim, ela estava com problema no relacionamento dela atual. E aí, na hora que eu falei assim, mas você teve algum noivo anterior? E ela falou assim, não, e meu filho tá com muito problema na escola, não sei o que, não sei o que. Eu falei, teve algum relacionamento anterior? Ela falou, eu tive um noivo com não sei o que, eu até tive um filho com ele, mas eu abortei. Eu fiz um aborto com ele. E ele fala que ele nunca me esqueceu. Aí eu falei, entendi. Então ela foi cancelar a relação atual dela e, na verdade, a questão estava a exclusão desse primeiro noivo que foi largado e desse aborto que houve entre os dois. E olha como que isso transformou muito a vida dela. Porque aí, como eu convivi, transformou muito a vida dela. Então foi só incluir esses excluídos. Isso é muito lindo. Muito bem. Tá vendo? Eu me encanto. A Flávia tá perguntando o contato seu. Ela fez outras perguntas. Alguém perguntou assim, quanto tempo que dura, né, uma constelação? Em torno de 2 horas, mais ou menos, né, Vivi? A minha, assim, eu faço, né, eu com cliente online, né, agora só online, então eu faço com cliente, a minha dura por volta de 1h40, 2 horas, porque primeiro eu faço toda a explicação do que é a constelação, e depois eu monto a constelação, e no final a gente faz um arremate aí, né, uma conversa final. Então dura por volta de 1h30, 1h40, 2 horas. Quando eu faço com a Lília, são com os clientes dela, né? Os pacientes da Lília. Online também, que nós E aí eu vou participar como consteladora. Demora um pouco mais, né, Lília? Quem tem um pouquinho mais de papo.
Dura um pouquinho mais. Por que a gente É. faz em conjunto? Flávia, só te respondendo, o contato da Vivi, pega com ela no direct, porque como essa live vai ficar salva no meu YouTube, e aí, se Deus quiser, muita gente vai ver, então a gente não vai deixar telefone assim, mas aí entra em contato com ela no direct, para você poder marcar com ela, né? Eu acredito que você já esteja com vontade de fazer, faça mesmo, que é maravilhoso. Se você entrar na minha bio também, na página inicial do meu Instagram, é só clicar que já vai direto pro meu WhatsApp também. WhatsApp. E por que essa parceria? Né? Além de ficar emperrado algumas coisas no tratamento, né? Então, na psicologia a gente vai trabalhar comportamentos, emoções, coisas que aconteceram no passado, mas aparecem coisas na constelação que é só na constelação. Então, por exemplo, esse caso aí de um ex-namorado, de uma ex-namorada, aparece é muito mais fácil aparecer numa constelação. Né? Ninguém chega num consultório falando, Lília, nossa, tem uma ex-namorada do meu pai que é apaixonada por ele. Não, ninguém fala isso, né? Pode até falar que tem raiva da mãe, mas a gente vai trabalhar nessa raiva, essa emoção. Então, é muito interessante essa parceria, porque uma coisa complementa a outra, né? Então, é interessante isso, porque às vezes a pessoa fala, né? Mas eu já estou fazendo terapia. A constelação é um complemento fantástico do trabalho. E aí, depois a gente vai trabalhando isso no decorrer da terapia também. Tá? Por isso que tem essa parceria incrível. Definitivamente. Uma complementa a outra, né, Lili? Complementa. E, inclusive, assim, eu tenho muita cliente de terapia, de psicologia, que foi minha cliente de constelação. Então, a pessoa faz a constelação comigo, depois vem e fala, e agora o que eu faço com isso? Como que eu me oriento agora a partir, né, disso? E aí elas acabam fazendo a terapia comigo também, que eu também sou psicóloga. Então, é muito bom, assim. E tem pessoas que não têm necessidade, elas já sabem o que fazer, já vão, né? E depende de cada um. Eu tenho casos o contrário, né? Pessoas que já estão comigo há mais tempo e já tem muita coisa trabalhada, muito analisada, e aí faz a constelação, dão aquela fechada, faz umas sessões aí só para saber como lidar com essa nova visão, né, de vida, da família, etc., de si mesmo, mas aí depois vai seguindo o seu caminho, tá? Então tem essas duas partes, né? Quem nunca fez terapia ou já fez e faz uma constelação, quer trabalhar algumas questões ali, porque, gente, a gente fala dessa maravilha, a gente fala com muita paixão, né, Vivi? A gente gosta muito do que a gente faz, graças a Deus, e a gente vê os resultados. Só que toda mudança, é o que a gente está vivendo aí na quarentena, nessa mudança aí de vida, toda mudança gera um desconforto, gera uma mudança de hábito, de pensamento, de comportamento. Então, não é um clique. O clique dá para você reconhecer o que tem acontecido na sua vida. Mas algumas mudanças, né, é necessário um tratamento para que você consiga realmente mudar alguns padrões. Né? Não é de ontem para hoje que você simplesmente não vai brigar com sua mãe, não vai brigar com seu filho, mas na hora que brigar você já vai ter aquele, sabe? Nossa, eu trabalhei isso na constelação, veio de outro lugar. Você toma consciência das coisas, né, Lilian? E aí, eu falo que a constelação também ela é 50-50. 50% Isso. É meu e 50% é do cliente. Então, eu faço a leitura daquilo que está no inconsciente do cliente. E aí eu mostro para ele onde iniciou aquele problema dele hoje, aquela questão dele de hoje. Mas a partir daí, ele faz as mudanças de postura, né? Então, se ele não faz as mudanças de postura, a constelação vai funcionar 50%. Exato. Tô engasgando de tomar uma água. Então, é 50-50, cada um faz a sua parte. Igual é isso, assim, quando ele está em atendimento terapêutico, ótimo, que aí ele vai, leva para psicóloga e ele ela continua ajudando ele aos posicionamentos perante as relações dele, né? Perante a vida. Então é bom. Então um nunca vai excluir o outro. Sempre eles agregam, né? Eles auxiliam o aluno, né? Sabe uma coisa que eu pensei aqui agora? Há muito tempo. Sim. Olha, uma das minhas mudanças
Hoje eu trabalho com psicologia positiva e antigamente eu trabalho muito com psicanálise, mas de uma outra forma. Porque o que acontecia assim que eu me formei? A gente sempre trabalha o passado, a relação com pai e mãe. E o que eu percebia? Que as pessoas às vezes ficavam num lugar de tristeza, de que as coisas estão dando errado, porque a relação com os pais foi ruim. Ah, minha vida é assim porque minha relação com meu pai foi ruim. Minha vida é assim porque minha mãe sempre me tratou mal. Minha vida é assim porque eu sofri demais e tudo mais. E a psicologia positiva, ela tem um foco na solução, né? Então a gente vai trabalhar isso para que a pessoa tenha consciência, a constelação demais também. Então, por que eu tô te falando isso? O pertencimento. Igual o caso lá do menino que queria ser bandido, né? Ele falava com todas as letras que queria ser bandido. Então, um dos fechamentos que você dá, que eu acho muito bonito, que é isso, assim, você pode amar, você pode demonstrar amor a esse pai, só que pedir licença para fazer diferente. Então, não é entender, eu sou alcoólatra, eu sou assim, porque eu quis pertencer à minha família, é por conta disso e disso com meu pai, com meu avô, com minha mãe, não é para usar isso como muleta, né? Não é usar... Isso é para justificar, né? Você dá justificativa. Quem dá justificativa também não está como adulto, está como criança, querendo que o psicólogo salve a vida dele, né? Querendo que o psicólogo seja o pai ou a mãe que ele não teve. E aí vai colocar sempre a culpa no outro, ao invés de assumir a própria culpa, né? Exato, então, de sair desse lugar. Se autorresponsabiliza pelo aquilo que aconteceu com a gente e não interessa o que aconteceu com a gente. Outro dia eu dei um exemplo, não sei se foi na nossa live, uma cliente minha que foi estuprada. E ela falou, e ficava voltando nisso. Eu falei, enquanto você ficar voltando nisso e não olhar para uma solução, você vai ficar sofrendo o resto da sua vida. Como se o machucado deu casquinha, então vou lá e tira a casquinha. O machucado nunca vai curar, né? Então, assim, como adulto, a postura do adulto é, o que eu vou fazer? Ok, aconteceu. Ok, eu aceito meu destino. E agora, a partir daqui, o que eu vou fazer com isso? Porque eu tenho que achar uma solução. Isso foi do jeito que foi. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ficar o tempo inteiro mexendo naquela ferida? Ou eu vou aceitar que foi e a partir de agora eu vou mudar. Eu vou ser diferente, né? Vou ressignificar a minha vida. Né? Porque e vai continuar pertencendo à família, só que fazendo um pouco diferente. Fazendo um pouquinho diferente. Honrando a família. Também, né? Tipo assim, é uma fala muito da constelação, é assim, por favor, me abençoe e me libere para que eu possa fazer um pouquinho diferente do que você foi. O seu sofrimento já foi o suficiente. Eu peço licença para eu poder fazer um pouco diferente. E é assim que a gente vai evoluindo, né? É assim que a humanidade vai evoluindo, né? Se você pensar em todas as formas de evolução, a gente só evolui porque a gente trai a nossa família, porque a gente faz um pouquinho diferente dela. Sim, e é trair não de enganar a si mesmo e nem a família, é de não seguir eu vou colocar entre aspas, tá? Os mesmos erros da família. Eu coloco entre aspas porque não é julgamento mesmo, você foi certo, você foi errado. Né? E nem repetir todas as ações. Você vai repetir, porém você vai fazer um pouquinho melhor. E um pouquinho melhor. E um pouquinho melhor. E a gente vai evoluindo, né? Evoluindo. Olha pra vida, né? Olhando pra vida. E pegando aquilo que a gente recebeu dos nossos pais. E agora eu pego isso que eu recebi dos meus pais e agora eu vou pra vida. Vou fazer um pouquinho melhor que eles. Porque todos os pais querem que a gente faça muito melhor do que eles, né? Ninguém quer que a gente... Nenhum pai quer que o filho seja menos do que eles. Que tenha menos sucesso, que tenha menos prosperidade, menos abundância, menos nada, né? Menos amor. Exatamente. Eles não querem. Eles querem que a gente faça melhor do que eles, né? E assim também, quando a gente faz melhor que eles, a gente honra a vida que eles deram pra gente. Por quê? Porque a vida é o presente que os nossos pais nos deu. Né? Então, assim, quanto melhor a gente vive a nossa vida, mais a gente agrada os nossos pais, mais a gente retribui aos nossos pais a vida maravilhosa que eles deram pra gente. Então, eles querem que a gente viva da melhor
maneira possível, né? Mais plenamente possível. Uhum. Nossa, é muito lindo, né? Eu fico emocionada. Vivi, nós temos em torno de 4 minutos, 5 minutos. É, eu quero que você fale, né, um pouco o que você está fazendo, você está atendendo online, como as pessoas entram em contato com você. E se tiver alguma pergunta, nós vamos ler aqui. Eu estou atendendo online também, viu, gente? Mas eu gosto de falar dos meus convidados. Então, eu agora só atendo online, né? Então, eu faço online, eu uso os bonecos, os Playmobil. E por volta de 2 horas, mais ou menos, o atendimento, 1h40, 2 horas, eu faço a explicação do que é a constelação. Depois a pessoa me conta o tema que ela vem trabalhar. A gente faz o posicionamento de bonecos. Depois que faz o posicionamento dos bonecos, eu faço a análise do que se passa ali no inconsciente, de onde está a raiz da questão da pessoa. E aí a gente faz falas de solução. O que são falas de solução? São como essa que eu falei agora, né? Você pede licença para os seus pais. São falas simples que são curativas, que a gente usa muito na constelação. Inclusive, eu tenho umas cartinhas sistêmicas que eu também utilizo nas constelações. E depois que a gente faz essas falas de solução, a gente reorganiza o sistema familiar como ele deve ser, né? Porque, segundo Bert Hellinger, o amor só flui na ordem. Então, a gente faz as falas, coloca todos os bonecos em ordem, da forma como deve ser, e aí a gente finaliza com uma conversa, né? Eu digo para a pessoa, geralmente, quem faz a constelação, para não falar sobre a constelação durante uma semana, né? Porque como a constelação, ela atua na alma do seu sistema familiar, e quando você fala, é como se você fechasse aquela constelação, tudo que ela pode melhorar em todo o seu sistema familiar. Quando você fala, você racionaliza, e quando você racionaliza, você prende numa caixinha, assim, né? Então, eu falo que a constelação é um filme e quando você fala, é como se você tirasse uma foto só. E a constelação é muito mais ampla que isso. Você racionalizou. Então, é isso. Aí, no final, é isso mesmo. Então, por isso dura 1h40, 2 horas. E eu gosto, sabe? Eu já pensei em falar assim, vou gravar um vídeo para já mandar para a pessoa antes. Eu gosto de falar, porque só da gente estar conversando aí, eu já vou entrando no campo da pessoa, a pessoa já vai se dando conta de muitas coisas, já vai caindo muitas fichas antes de começar a constelação. Então, esse é o jeito que eu faço. E é diferente porque eu já vi vídeo, meus pacientes, quando eu mando, né, para falar sobre a constelação, eu mando vídeo também, e nunca entende, sabe? Aí na hora da constelação, você explicando, que a coisa começa a fluir, parece que o conhecimento, a percepção daquele conhecimento ali fica mais fácil, né, de ser absorvido. E eu vou entrando no clima, eu vou entrando mais ou menos, no campo, né? No campo do cliente, obrigada. Eu vou entrando no campo do cliente e aí os exemplos que eu dou são exatamente o exemplo que o cliente precisa escutar, né? Não sei se você já reparou isso. Então, geralmente eu dou ênfase nas coisas que ele precisa. 28, 27, tá acabando. Ixi, gente, muito obrigado. Beijo, Lilian. Mandem perguntas. Obrigada a todos. Pra variar, Vivi. Até semana que vem, que vai ser de... quinta-feira que vem, equilíbrio entre o dar e receber. A terceira lei sistêmica. Beijo. Obrigada. Nada, meu bem. Beijo.